Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Esta é uma pergunta feita pelo próprio Jesus, mostrando a importância de buscarmos a sua presença, de valorizarmos o tão grande presente que Deus tem nos dado. O escritor aos Hebreus, ele faz uma pergunta, e a sua pergunta é a seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que nos foi preparada? Quando penso nestas duas perguntas, eu penso que o Senhor nosso Deus, na sua soberania, um dia, diante de uma situação insustentável, ele planejou a salvação do ser humano e para isso ele buscou um chamado Noé e deu a ele exatamente as metas, as diretrizes, o projeto, o plano de salvação. O Pai entregou nas mãos de Noé para que o mesmo pudesse executar. Eu penso também com relação a esse projeto que Deus não apenas disse a Noé, faz para ti uma arca, porque pensando, quem sabe, no tamanho da sua família e a falta de conhecimento que Noé tinha concernente a dilúvios, certamente ele poderia fazer algo que comportasse ele e a sua família. Porém, o plano da salvação de Deus foi muito além do conhecimento de Noé a princípio, pois Deus disse a ele o tamanho da arca, ou seja, o comprimento, a largura, a altura, a quantidade de portas e o material que ele deveria então usar para a confecção de tão grande embarcação naquela época. Nós vemos, portanto, que o patriarca, ele fez exatamente como Deus mandou. Deus, tendo o seu projeto de salvação específico, imutável, que não depende do ser humano, apenas que o ser humano reconheça e faça, portanto, segundo a vontade de Deus. Deus tem, nestes últimos dias, revelado o plano de salvação à humanidade. Não está naquela arca atualmente, não está no tabernáculo, não está no templo israelita, mas está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano é apto em buscar as coisas deste mundo, as coisas desta vida, mas muitas vezes, na sua maioria, esquece que tem uma alma e que esta alma um dia irá prestar conta com Deus. E para que nós todos não venhamos comparecer diante de Deus com todos os nossos pecados, ações que desagradam a Deus, Deus decidiu nos perdoar, punindo, portanto, o seu Filho, e nos perdoando, basta apenas reconhecermos o grande sacrifício que o próprio Pai fez em nosso favor. Em Atos capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham, portanto, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Em João capítulo de número 5, em versículo 24, Jesus Cristo diz que, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Noé só foi salvo porque creu, obedeceu e fez conforme Deus mandou. E tantos outros homens da Bíblia obedeceram, a exemplo também da mulher Maria, que obedeceu, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A salvação está exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus e, veja, não está em nenhuma religião. Eu já ouvi pessoas dizendo que Jesus está presente, que Deus está presente em todas as religiões. Isso não é verdade, pois o próprio Jesus, em João capítulo 14, versículo de número 6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não chegaremos ao Pai através de nenhuma religião, mas chegaremos através da porta que o Senhor Deus nos abriu, que é chamada Jesus Cristo, a qual nós encontramos lá em João capítulo 10, versículo de número 9, quando Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
entrará e sairá e achará pastagens. Meu amigo, querendo ou não, todos hão de comparecer diante de Deus para dar conta das suas vidas. Quem espera na religião está querendo construir a sua própria salvação, mas quem crê em Cristo e espera em Cristo terá, portanto, a certeza da salvação preparada por Ele. Pois em João 5,24, como aqui já citado, está escrito: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação não virá segundo o que as pessoas pensam, mas segundo o que está revelado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus, a Bíblia nos apresenta Deus, a Bíblia nos apresenta o plano de salvação, como nós podemos então chegarmos a Deus de forma segura através de Cristo Jesus. Não deixe de crer, creia hoje, aceite a Cristo como Salvador e seja perdoado hoje mesmo. Deus te abençoe em nome de Jesus.